Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. Escola Bíblica essa que tem sido postada todo domingo. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Pelo meu planejamento, irmãos, temos essa aula e mais uma, e então encerraremos esse livro tão rico, em que tivemos o privilégio de estudar todos os versículos, citar e trabalhar superficialmente todos os versículos da carta. Quero te convidar também às outras atividades online que temos tido, que é o nosso Boa Noite com Jesus. O programa de devocionais da igreja vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, aqui no canal do YouTube e também linkado na nossa página do Facebook. Te convido a estar participando das atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, lá no templo, temos culto de oração sob direção do irmão Marinho. Quinta-feira, culto infantil, 19h30. Crianças de todas as idades, até os 12 anos. Só recomendamos que aqueles que têm crianças menores de 5 anos que acompanhem os seus filhos nesta atividade. Culto público, domingo, 9h30 da manhã. E domingo, 19h30, o culto das 9h30 ao pessoal do grupo de risco e o culto das 19h30 aberto a todas as demais pessoas. Temos tomado todos aqueles cuidados relacionados ao espaçamento das cadeiras, uso da máscara, uso do álcool em gel. Te peço também, se você estiver conosco, seja muito bem-vindo. Leve sua garrafinha de água, porque o nosso bebedouro está interditado como medida de prevenção e contenção ao coronavírus. Pessoal, estamos chegando aqui na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 6. Se você assistiu à última aula, percebeu que nós trabalhamos o capítulo 5, do versículo 16 até o 25. Eu deixei o versículo 26 para a aula de hoje, porque ele faz a conexão entre as duas partes. Ele se encaixa e ele fala melhor se for trabalhado junto com o início do capítulo de número 6. Irmãos, antes de começarmos, antes de lermos o material e antes até mesmo de orarmos, eu queria agradecer a alguns irmãos que têm entrado em contato e têm compartilhado o tanto que tem crescido, o tanto que têm sido edificados com essas aulas. Isso alegra demais o coração da gente, isso alegra muito o meu coração e motiva a continuar estudando, a continuar correndo atrás, a continuar buscando entregar um ensino de qualidade para a igreja. Tá bem? Temos homens na igreja ali, o pastor Sérgio, o Marinho, o Júnior, Sueli, eu e outras pessoas que têm se dedicado sim a tentar entregar o melhor ensino possível para a igreja. E que Deus seja glorificado através desse ensino e que as almas, as vidas da nossa igreja venham ser edificadas e a nossa igreja se torne uma igreja cada vez mais bíblica, uma igreja cada vez mais saudável. Eu agradeço por cada cumprimento, agradeço por cada incentivo, por cada feedback que a gente recebe das aulas. Isso realmente aquece muito o coração e deixa a gente muito feliz. Tá bom? Vamos lá então, irmãos. Hoje a nossa sessão ela é um pouco diferente. Ela vai de Gálatas 5, 26 até o capítulo 6, versículo de número 10. O nosso tema geral de hoje é o auxílio mútuo, a responsabilidade pessoal e as consequências dos atos. Nós iremos estudar dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco, auxílio mútuo e responsabilidade pessoal, e por fim, as consequências dos atos. Vamos ler o texto bíblico. Gálatas 5, 26 até 6, 10. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6, a segunda parte. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso,
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de debruçarmos sobre a Tua Santa Palavra, podemos meditarmos em textos. Pai Santo, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar através da Tua Santa Palavra. Te peço também, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as minhas falhas, os meus pecados, os meus tropeços, Pai, tudo aquilo que eu faço e que te desagrada, eu peço perdão pela minha vida e também, Pai, peço pela vida dos meus irmãos, amigos, companheiros que assistem nesse momento, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance de uma forma toda especial. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal, primeira parte, Gálatas 5:26 até Gálatas 6:5. Auxílio mútuo e responsabilidade pessoal. E aí a gente vai chegando aqui no final da carta, como eu já falei nas outras aulas, capítulo 1 e 2 o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho, capítulo 3 e 4 ele explica o Evangelho, capítulo 5 e 6 da carta aos Gálatas ele aplica o Evangelho. Então nós estamos vendo implicações práticas do Evangelho para a vida da igreja, para a vida do indivíduo cristão. E aqui ele faz um link, tá? Ele liga a sessão anterior, aquela sessão dos frutos do Espírito, das obras da carne, com o capítulo 6, que vai ser um capítulo de cuidado mútuo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso usando o versículo 26 do capítulo 5. O versículo 26 fala assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ao a gente praticar o que está no capítulo 5, ou seja, ao mortificarmos a nossa carne e tentarmos viver no Espírito, nós somos cheios do Espírito Santo e somos capacitados a viver uma vida comunitária na qual eu vou ajudar o meu irmão, na qual eu vou auxiliar o meu irmão, na qual eu vou ser participante das tentações e dos sofrimentos do meu irmão, ajudando-o por meio do poder do Espírito e do uso da Sagrada Escritura a vencer todas essas dificuldades. Então, o versículo 26 ele faz isso, ó, não nos deixemos possuir de vanglória. Irmãos, busquem ser cheios do Espírito Santo, busquem mortificar a carne, busquem não dar espaço para a carne, e vivendo assim, vocês não vão ser vangloriosos, ou seja, não vão ser orgulhosos, vocês não vão viver provocando aos outros, ou seja, construindo conflitos, provocando o outro, fundamentado no que você acha que você é tão bom e nem provocando o outro nas falhas e na fraqueza dele. E você não vai ter inveja dos outros, porque você vai entender a sua limitação, vai entender que o outro também tem limitações, você vai entender os seus pontos fortes e vai entender que o outro também tem pontos fortes. Então o apóstolo Paulo ele faz isso, ele usa esse versículo 26 para fazer esse link, porque se nós não formos vangloriosos, nem invejosos, nem provocadores, nós estaremos aptos para ajudar o nosso irmão. E este cuidado, este ajudar é o tema da sessão que vai se iniciar a partir do versículo 1 do capítulo de número 6. Então nós estamos na primeira parte, que é o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Fizemos essa ponte entre os frutos do Espírito, passando por uma vida sem inveja, sem vanglória e sem provocação, para agora sim estarmos aptos a ajudar o próximo. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Irmãos, o apóstolo Paulo começa falando aqui o seguinte: todo mundo falha, todo mundo erra, todos estão passivos de serem surpreendidos em alguma falta, ou seja, de tropeçarem, de caírem. A vida cristã é um caminho, é uma estrada. Essa estrada tem buracos e nós iremos sim algumas vezes torcer o tornozelo, nós iremos algumas vezes cair em alguma vala e nós carecemos de que pessoas nos ajudem. Quando torcemos o tornozelo, ou quando caímos em uma vala, ou quando começamos a afundar nas águas do mar da vida, é quando tiramos os olhos de Cristo Jesus e então incorremos em pecado, então incorremos em erro. E aí o apóstolo Paulo dá algumas orientações. Se alguém for surpreendido em alguma falta, alguém cair, vocês que sois espirituais, irmãos, vocês que estão alinhados com o Espírito Santo, vocês que estão cheios do Espírito Santo, como ele afirma em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 37. Ele fala assim: se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça esse mandamento do Senhor que vos escrevo. Se você é espiritual, se você é crente, dê ouvidos ao que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês que são espirituais, corrijam esse irmão com espírito de brandura. Espírito de brandura. Irmãos, a correção mútua, ela demonstra um cuidado com o outro. Eu não sou invejoso, eu não sou vanglorioso, eu não sou provocador. Então eu consigo olhar para o outro nas suas dificuldades. Eu consigo olhar para o outro nas suas tentações. Eu consigo olhar para o outro nas suas fraquezas. Qual outro? O meu irmão da igreja. Aquele crente. Crente mesmo. E lá quando a gente vai no finalzinho do capítulo, ele fala, principalmente os da família da fé, ele está falando para a gente cuidar da igreja mesmo. Então eu estou vendo que o meu irmão tem uma dificuldade, eu tenho que corrigir ele com amor, com paciência, com espírito de brandura, tendo um pleno entendimento que todos nós somos sujeitos às falhas. Todos. Atos capítulo 14, versículo de número 15. O apóstolo Paulo em Listra, no versículo 15 do capítulo 14, ele diz assim: Senhores, por que fazeis isto? E o que estava acontecendo, irmãos? Eles curaram a pessoa e veio o sacerdote do templo de Júpiter, seguido de outras pessoas, e queriam sacrificar ao apóstolo Paulo. Queriam sacrificar a Barnabé. Entendeu? Acharam que eles eram deuses. E ele pega e fala assim: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Só essa primeira parte. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós somos falhos. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, é um texto muito conhecido que diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 2, diz que nós devemos corrigir o outro com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. E suportar aqui, irmão, não é de tolerar. Nossa, eu não suporto essa pessoa, eu não aguento ela, eu detesto essa pessoa, mas eu tolero ela, eu suporto ela. Não, não é isso. É servir de suporte ao irmão enfraquecido. É servir de suporte àquele irmão que está em dificuldade. Então, o apóstolo Paulo ele fala: vocês que são espirituais, quando vocês verem alguém em falha, corrijam com espírito de brandura. E tem um texto que eu queria ter lido aula passada, mas pelo avançado da aula, pelo avançado tempo, eu acabei não trabalhando ele, mas eu quero trabalhar hoje. Está em Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. Está extremamente relacionado com Gálatas 6:1. Diz assim: Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Não, se alguém peca contra mim, se alguém peca contra a igreja, se alguém falha conosco, a minha obrigação é de ir tratar com essa pessoa diretamente. Não é ficar fazendo fofocas. É ir tratar com essa pessoa. E tratar de uma forma amorosa, com espírito de brandura. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. A pessoa não está te ouvindo, ela quer continuar no erro, ela quer continuar no pecado, ela quer continuar na falha. Leva 2 ou 3 irmãos, não para poder detonar com a pessoa, não é isso, mas para poder tentar em amor, em espírito de brandura, com paciência, com longanimidade, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 2, suportando, dando apoio àquela pessoa, tentar trazê-la de volta. Talvez foi um erro, talvez foi uma queda, talvez foi uma fraqueza que levou ele àquela situação, mas é um crente e nós temos que tentar resgatá-lo, trazê-lo de volta à sanidade da fé cristã. Versículo 17. E se ele não nos atender, dize-o à igreja. Se é um crente, membro da minha igreja, eu já tentei várias vezes sozinho com ele, já tentamos várias vezes com 2, 3, e ele continua naquela prática, eu levo para a igreja. E aí sim, se recusar a ouvir também a igreja, considera o gentio publicano. Porque se ele não te escuta, ele não escuta 2, 3, ele não escuta a igreja, ele não está ouvindo o Espírito do Senhor que fala através desses que são espirituais. O primeiro, os 3 e a igreja, o corpo de Cristo. E uma vez que ele não está disposto a ouvir o que o Espírito diz através dos teus servos, ele sim deve ser tratado como gentio publicano, porque ele está dando claras mostras, evidências de que ele não teve realmente um encontro com Cristo. Essa pessoa não foi salva. Então, uma vez que eu não tenho inveja, nem sou provocador, nem tenho vanglória, versículo 26 do capítulo 5, eu estou apto
a ajudar os irmãos que, porventura, incorram em alguma falha, com espírito de brandura, agindo de forma espiritual, sendo eu e sendo você, crentes espirituais aptos a ajudar a igreja. Irmãos, a função de conselho, aconselhamento bíblico, ela recorre sobre o pastor ou os pastores da igreja, os diáconos da igreja. Porém, também recorre sobre cada crente, porque talvez a pessoa não tenha tanta intimidade com o pastor, mas tem intimidade com você. E você pode ajudá-lo nas suas fraquezas. Versículo 1 ainda diz assim: e guarda-te, para que não sejas também tentado. Guarda-te. Irmãos, ajudando alguém no erro, a pessoa está no erro, a pessoa está na falha, a pessoa está num pensamento teológico esquisito. A pessoa está numa doutrina estranha. Você chega para ajudá-la, você tem que tomar cuidado para que você também não caia no erro. Porque a mentira ela é extremamente atraente. A gente vê como é que a mentira é atraente pelas coisas que a gente viu acontecendo nas igrejas. Aqui na região norte de Minas, quando eu morei aqui antes de 2006. Eu fui embora em 2006 da cidade, voltei agora. A gente viu cada onda entrando nas igrejas e o pessoal abraçando. Por quê? Porque a mentira é atraente. A mentira ela aquece o coração. A mentira ela te oferece uma realidade alternativa. O pecado também te faz isso. Ele te oferece uma realidade alternativa. Ele aquece o coração. Ele satisfaz o ego. Então, muitas vezes, quando a pessoa está ali acreditando numa doutrina diferente, numa estrutura de igreja diferente, em pensamentos diferentes, está conduzindo a sua vida em práticas diferentes, práticas pecaminosas, e você chega com espírito de brandura, com paciência, agindo de uma forma espiritual para o aconselhar, você tem que estar o tempo todo vigilante, o tempo todo em espírito de oração. Porque ele pode começar a falar assim: não, mas é para você ver. A gente fica aqui na igreja, eu não estou indo na igreja mais, estou dando um exemplo, irmãos, eu não vou na igreja mais, porque eu tô achando que essas mensagens aí são as mensagens, a gente só vai lá para levar paulada, cara. Pastor, ele só prega mensagem dura, o Marinho só sobe no púlpito para pegar mensagem dura. Aí, poxa, EBD, cara, só mensagem dura. Não é isso que a gente precisa, não. Deus é amor, pensa bem. E ele começa a falar isso com você. E você que foi lá para ver por que ele não está indo mais na igreja, começa a ouvir aquilo e fala: rapaz, não é que você está certo? Rapaz, é mesmo. O Marinho fica falando de oração, tem tipo de oração. Mas é mesmo, mas o Marinho está meio radical. O pastor Sérgio fica pregando sobre frieza espiritual. Mas não tem ninguém com frieza espiritual, não. Né? Alberto, cara, estudar um livro inteiro do tamanho de Gálatas, são não sei quantos versículos. É muito tempo que eu estou gastando. E aí você tende a cair também. Então você tem que estar ali, preparado, espiritualmente capacitado, espiritualmente abastecido, fortalecido na palavra do Senhor, fortalecido no Espírito, para que você possa orientar a pessoa, para tentar resgatá-la. E cuida de você mesmo, para que você também não seja tentado. Então, é isso aí. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, os irmãos vão ver, lá no versículo de número 5, que aparece: porque cada um levará seu próprio fardo. E aqui no versículo 2 diz: levai as cargas. Esse levar as cargas uns dos outros é o quê? É eu ajudar, eu auxiliar meu irmão na sua fraqueza. Tá bem? Romanos, capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, nós que somos espirituais, você que é espiritual, você que está bem espiritualmente, você tem que ajudar, suportar o teu irmão, levar a carga dele. Aqui existe uma forte conotação militar nos escritos de Paulo. São 3 figuras que o apóstolo Paulo gosta de usar bastante, que é a figura do soldado, a figura do agricultor e a figura do atleta. E aqui tem uma forte conotação tanto militar quanto agrícola. Por quê? Eu, como soldado, eu tenho o meu companheiro se fere na batalha, ele se machuca na batalha, e ele não está conseguindo levar sua mochila, não está conseguindo levar seu escudo, não está conseguindo levar sua couraça. O que eu faço? Mochila não, naquela época o bornal do soldado romano. Eu que estou saudável, eu que estou forte, eu pego o escudo do meu companheiro, eu pego o bornal do meu companheiro, eu pego a couraça do meu companheiro, eu pego a lança do meu companheiro e eu carrego sobre mim. E conduzo o meu companheiro ferido. Isso é levar a carga, é ajudar o outro a resistir ao peso das suas próprias tentações. A mesma coisa serve para o agrícola. Se eu estou com 2 carros de boi puxando e eu estou vendo que
alguns bois não estão aguentando, aquele carro de boi está ficando para trás, não está vencendo o trajeto, eu pego um pouco daquela carga, daquele carro de boi e ponho no outro, para que esses bois fortes ajudem os bois fracos, para que todos cheguemos juntos. O objetivo da igreja, irmãos, é chegarmos todos juntos no céu. Então nós temos que ajudar, sim, a carregar a carga do outro. Muitas vezes a carga do outro, para mim, eu olhando, é leve. Poxa, mas o cara tem dificuldade com isso. Ah, a pessoa tem dificuldade com leitura bíblica. Entendeu? Ah, a pessoa tem dificuldade com a ira. A pessoa tem dificuldade com honrar compromisso financeiro. Talvez você olhe e fale assim, essas coisas são fáceis. Mas por outro lado, a pessoa pode estar olhando para você e pensando, mas esse cara tem dificuldade para tratar bem a esposa, esse cara tem dificuldade para tratar bem os filhos. Por quê, irmãos? Todos temos dificuldades. E todos nós sabemos onde é que o calo aperta. E talvez o calo que aperta o meu pé não é o calo que aperta o meu irmão. A fraqueza dele não é a minha fraqueza. A fraqueza dele talvez seja a minha força. E a minha força, e a minha fraqueza talvez seja a força dele. Por isso que na igreja manifesta a multiforme graça de Deus. Porque são pessoas diferentes, com problemas diferentes, todas se ajudando mutuamente para que cheguemos juntos ao objetivo, a glória de Deus e a residência na Jerusalém celestial. Tá bem? Então o apóstolo Paulo fala assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Como assim cumprir a lei de Cristo? A lei de Cristo, irmão, é a lei do amor, que é manifesta ao próximo sempre. Tá? Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou ajudando meu irmão nas suas dificuldades, eu estou carregando o fardo dele de forma espiritual, se eu estou aconselhando, se eu estou livre da inveja, livre da vanglória, livre da provocação, estou ali por amor mesmo, eu estou cumprindo a lei de Cristo, o auxiliando. E também, não apenas aquelas pessoas da igreja que você gosta, mas também Mateus capítulo 5, 43, 44, diz assim, ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo, odiará teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aqui a gente está falando de inimizade mesmo, Jesus está falando de gente que persegue, gente ruim. Mas talvez tenha um irmão da igreja que você não tenha tanta afinidade. Você tem que se preocupar com a vida dele, tem que se preocupar com a alma dele, tem que se preocupar em carregar carga com ele, tem que se preocupar em ajudá-lo a carregar as suas cargas. Então a gente está vendo até agora o quê? Versículo 26 ali, do capítulo 5, mandando a gente se despojar da inveja, da vanglória e da provocação, nos enchendo do Espírito Santo, frutos do Espírito, para que sejamos capazes de ajudar o outro que incorrer em queda, cuidando dele, auxiliando a se levantar, cuidando para que nós não caiamos também, levando as cargas daqueles que estão decididos a andar com Cristo, mas que têm tido dificuldades. Então nós que estamos bem, que estamos fortes espiritualmente, devemos ajudar. Talvez se você não esteja forte espiritualmente, procure ajuda, procure um conselheiro bíblico, procure o pastor da igreja, procure a liderança para que possa te ajudar também a se levantar. O pastor, a liderança, outros crentes maduros, irmãos, a gente está sempre pronto para carregar a carga nas costas, para te ajudar com a sua carga. Vamos caminhando. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Se alguém julga, alguém se julga ser alguma coisa, eu acho que eu sou o cara. Então eu não preciso de ajuda de ninguém, e também não vou ajudar ninguém. Eu vivo sozinho, eu sou o lobo solitário. Tá bem? Romanos capítulo 12, versículo número 3, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma coisa que me incomoda realmente, pessoalmente, é crente que se acha demais. Não, eu sou bom, cara, eu canto demais, eu toco demais, eu prego demais. Talvez ele não fale isso, mas a atitude dele é de quem canta demais, de quem prega demais, quem dirige demais, de quem ensina demais, de quem tudo demais. O apóstolo Paulo fala, peraí, versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, você está achando que isso é alguma coisa? Não tem como você viver em igreja. Porque para viver em igreja a gente tem que ter humildade. Você tem que ter uma medida correta de você mesmo. Não é pensar em você como um miserável, um lixo, que você não é, tá?
você realmente é alvo da graça de Deus, você custou a morte de Cristo, mas você também não é grandes coisas não, você é um ser humano, pecador e falho. Aí a gente entra naqueles negócios que a gente chama de paradoxo da teologia cristã, né, que são dois pontos assim que parecem contraditórios, mas que se encaixam dentro da teologia. É o que Martim Lutero falou: nós somos miseráveis sacos de pó e vermes. Porém, nós somos a coroa da criação de Deus. Porém, nós somos o alvo do amor de Deus. E porém, nós somos aquilo pelo qual Deus se fez homem e morreu. Então, Deus morreu por miseráveis sacos de pó e vermes. Não quer dizer que esses miseráveis sacos de pó e vermes não valem nada. Pelo contrário, valem muito. E aí a gente tem essas contradições que são comuns dentro da teologia cristã. Um Deus que é homem, um Deus que morre, e essas coisas todas. Um Deus que é o único Deus que existe eternamente em três pessoas, de igual poder e glória. A gente tem essas questões na teologia. E aqui ele continua: porém, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não podemos por nós mesmos. Nós não somos nada por nós mesmos. Nós não temos capacidade por nós mesmos, nem para nos sustentarmos, nem para frutificarmos e nem para ajudar o outro. Mas a nossa capacidade de ajudar o outro, a nossa capacidade de estar de pé, vem do Espírito Santo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, que diz assim: não que por nós mesmos, não é por você mesmo, não pense de você muito alto, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Glória a Deus por isso. A nossa suficiência, a nossa capacidade de andarmos juntos, a nossa capacidade de nos ajudarmos, a nossa capacidade de amarmos pessoas pecadoras, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Nós carregamos as nossas cargas e ajudamos os irmãos a carregarem as cargas deles. Nós temos humildade para aceitarmos ajuda, não por nós mesmos, mas na força do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Versículo 4. Prove cada um o seu labor. A avaliação, irmãos. O versículo 3 está falando: ó, pense em você, não pense de você mais do que você é. Pense proporcionalmente, né? Tem uma medida moderada de você mesmo, até mesmo para que você possa ajudar e ser ajudado. E aí ele fala: mas prove cada um o seu labor. Uma vez que eu tenho o entendimento de quem eu sou, não tenho inveja, não tenho provocação, não tenho vanglória, estou ali para ajudar meu irmão na fé, estou ali para caminhar junto, estou ali para dar o gás, entendendo minhas fraquezas, entendendo que todos nós precisamos uns dos outros. E aí, prove cada um o seu labor, ou seja, avalie sua própria labuta. Avalie sua própria luta. Avalie o seu próprio trabalho de vencer o pecado. Avalie a si mesmo. Porque quando a gente vai ajudar os outros, a gente começa a colocar o padrão no outro. Ah, pra você ver, o camarada tá preso na pornografia. Cara, eu sou crente demais, né? Eu não tô nisso. Eu sou o cara, eu sou bom. E nós tendemos a fazer isso. Nossa, é inadmissível a irmã fazer aquilo. É inadmissível a irmã agir daquela forma. Isso acontece na igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala, prove cada um o seu labor, avalie-se a si mesmo. Faça uma avaliação pessoal da sua luta contra o pecado. Tendo não o outro que tem dificuldade, não o fraco na fé como referência, mas Cristo, e nem o forte na fé. Não tenha como referência o forte na fé também. Ah não, pastor da igreja, no caso nosso, pastor Sérgio, é um homem experiente, vivido com Deus, ele é meu referencial na fé. Ele pode ser um modelo, alguém que você admira, mas não coloque pastor, nem professor, nem dirigente, ninguém, cantor, como modelo. O modelo é Jesus. Porque quando a gente olha para o Alberto, olha para o Marinho, olha para o pastor, olha para o Davi, quando a gente olha para essas pessoas e coloca eles como modelo, a gente está baixando o modelo. O modelo é Jesus. Jesus é o modelo perfeito. A gente tem que olhar para ele. Então eu tenho que avaliar minha luta contra o pecado diante da santidade revelada de Cristo. E aí eu vou ver que eu tenho muito ainda que melhorar. Ah, mas onde é que eu sei que eu tenho que avaliar a mim mesmo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso aqui no contexto da ceia. E o apóstolo Paulo, terminando de escrever aos Coríntios, que é a igreja mais complicada da Bíblia, ele termina assim em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós,
se não é que já estáis reprovados. Ou seja, avaliem a vocês mesmos, tendo como referência o Deus vivo morando em vocês. Avaliem a vocês mesmos. E uma vez você se avaliando à luz de Cristo, você vai ver que você tem que melhorar muito. Você vai ver que realmente você é falho. Você vai ver que realmente você é limitado. E aí você vai chegar para auxiliar aquele irmão que tem dificuldade, com brandura, com amor, com paciência. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Como assim gloriar em mim, Alberto? Agora bagunçou o negócio. Eu não tenho que me gloriar em Cristo? Sim. Orgulhar-se de si mesmo. Realmente eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas falhas, sou fraco, mas eu estou lutando contra isso. Eu não estou entregue, eu não estou jogado nas cordas. E por não estar jogado nas cordas, eu vou ajudar meus irmãos a não se jogarem nas cordas também. Orgulhar-se de si mesmo, não como alguém com méritos pela lei, não porque eu cumpro a lei. Lembra que o tema da carta é aquele pessoal querendo mérito pela lei? Não pela lei, mas por estar na cruz. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então quando eu olho para mim e eu vejo a minha pequenez, eu faço a avaliação da minha vida, eu posso me orgulhar de mim em falar realmente, eu sou um servo de Cristo Jesus e vivo nele. É ter orgulho de ser alguém que pertence a Jesus e com Cristo luta contra o pecado e contra a sua própria natureza caída. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando assim, gloriar-se unicamente em si e não no outro. Eu vou me gloriar de eu estar lutando contra o pecado, eu vou me gloriar porque Jesus tem me capacitado, eu vou me gloriar porque Jesus vive em mim, eu vou me gloriar porque eu estou crucificado em Cristo, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, eu não vou me gloriar em cima da fraqueza do outro, eu não vou me gloriar em cima da dificuldade do meu irmão. Eu vou conseguir olhar para mim e falar, realmente, eu sou miserável, mas Jesus tem me sustentado. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque eu já não sou o que eu era. E ainda não sou o que o Senhor quer que eu seja. Mas caminho para lá. E esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. E aí você pode se orgulhar da sua caminhada cristã. E aí chega o versículo 5. Porque cada um levará seu próprio fardo. E aqui tem o peso da responsabilidade pessoal. O versículo 4 também, com autoexame, mas o peso da responsabilidade pessoal. Diferente de ajudar o outro com as fraquezas, lembra do versículo 2? Levar as cargas? Ali é cargas e no 5 é fardo. São palavras diferentes, inclusive no grego, tá, irmão? São palavras diferentes. Diferente de ajudar o outro com fraquezas, aqui Paulo fala da responsabilidade de cada um em lutar com suas próprias fraquezas. Está bem à luz do versículo 4. Então vamos fazer o resumão de tudo aqui para encerrar essa sessão. Ok? Eu estou cheio de frutos do Espírito, então eu não sou invejoso, nem vanglorioso, nem provocador. Eu, cheio do Espírito, estou apto para ajudar meu irmão caído com espírito de brandura, cuidando para que eu não caia. Eu, cheio do Espírito, sem inveja, vanglória nem provocação, eu posso ajudar o outro a carregar suas cargas, a carregar suas dificuldades, a vencer suas tentações. Mas fazendo isso, na posição de alguém que ajuda, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não ache de mim mais do que eu realmente sou. Eu não posso achar que eu sou superior ao outro. Pelo contrário, eu tenho que avaliar como é que está a minha luta contra o pecado. Eu tenho que avaliar como é que está a minha labuta contra o pecado. E se eu ver que eu realmente estou lutando contra o pecado, eu posso glorificar da minha vida cristã em Cristo. Da minha vida está escondida em Cristo. Da minha vida está lutando contra o pecado pelo poder de Cristo. Tendo plena consciência de que eu vou levar meu próprio fardo. Quem tem que lutar contra os meus pecados sou eu. Eu posso ter ajuda? Sim. Eu posso ter fraquezas? Sim, mas quem tem que lutar contra elas sou eu. Quem tem que boxear contra minhas fraquezas, meus pecados, sou eu. Tem um filme, irmãos, que eu gosto bastante, e eu recomendo a todo pai de menino assistir, que é um filme, não, uma série de filmes, que é a série de filmes do Rocky Balboa. Rocky é um lutador, com o Sylvester Stallone. Tem várias coisas para a masculinidade cristã ali, várias coisas para a masculinidade cristã no filme. Mas tem algo que o Rocky fala que eu acho legal, que ele falando com o filho dele, que não importa o tanto que ele fala assim, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. E não importa o quão forte a vida bata,
Mas importa é saber o quanto você consegue apanhar e ainda continuar lutando. A vida cristã se resume bem nessa frase. Não importa o quão forte a vida bate, o importa é o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. Então cada um tem que lutar com suas fraquezas. Cada um tem que levar seu próprio fardo. Eu levo o meu e quando eu posso eu vou ali e ajudo o irmão. Estou sempre de olho para ajudar alguém, mas eu carrego meu próprio fardo. Eu vou prestar conta das vezes que eu fraquejei diante de Deus. E aí a gente chega agora na última sessão, capítulo 6, versículos de 6 a 10, as consequências dos atos que nós tomamos durante a nossa vida. A consequência da escolha que nós fazemos diante de Gálatas 5, versículos de número 16 até o versículo 25. Você tem ali opções. Você que é crente, você que nasceu de novo, você tem opções. Ciente da necessidade da ajuda do outro e do cuidado consigo mesmo, a gente tem algumas coisas que a gente tem que continuar vendo aqui. Paulo orienta cada crente ajudado a compartilhar suas vitórias e nós vamos ver isso. Mas nós vamos trabalhar outras questões aqui antes de vermos essa questão da gratidão, do compartilhar das vitórias. Então aqui o que acontece, irmãos? Ele está começando a falar aqui, ok, pessoal, vocês têm todas essas situações que nós já vimos, vocês estão à luz de Gálatas 5, de 16 a 25. E tem algumas coisinhas que eu quero falar, algumas consequências de viver no Espírito que eu quero tratar com vocês. Primeira coisa, está no versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que instrui. Primeira consequência de você viver no Espírito é que você compartilha as suas vitórias. Você não vê a sua vitória como um mérito pessoal. Você vê a sua vitória como um mérito de Jesus em sua vida e das pessoas que Ele põe na tua vida para te ajudar. Então Paulo orienta cada crente ajudado a compartilhar as suas vitórias com quem o ajuda. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim: se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O Paulo vai falar aqui do sustento do ministério, mas ele está falando o seguinte: poxa vida, a gente está semeando em sua vida, a gente está dedicando a sua vida, a gente está plantando na sua vida. Então, quando acontecer as vitórias, compartilha com a gente. No começo do vídeo, eu compartilhei uma alegria muito grande de algumas respostas que eu tenho tido de irmãos da igreja. Inclusive no grupo da igreja, o pessoal põe lá a satisfação pelas aulas e tem muita gente que entra em particular comigo. Obrigado, Alberto. Poxa, eu tenho crescido, está valendo a pena, valeu mesmo, muito obrigado, continua. Eu tenho visto coisas que eu não tinha visto, eu tenho pensado textos bíblicos como eu não tinha pensado. Isso aquece meu coração, isso me alegra, isso me deixa feliz. Assim como, com certeza, irmãos, quando você chegar para o pastor e falar assim: pastor, essa série de mensagens que o senhor está fazendo aí, essas mensagens que o senhor tem pregado, por exemplo, que tem acontecido agora sobre frieza espiritual, isso tem me feito rever minha vida e reorganizar várias questões da minha vida. Isso vai alegrar o coração do pastor. Você está compartilhando as coisas boas com aquele que está te instruindo. Quando você leva um pedido de oração para o grupo de oração da igreja, e aí o Marinho pega e conduz o pessoal a orar, e você tem uma resposta dessa oração, chega para o Marinho: ô irmão, aquela oração de terça-feira lá, Deus respondeu, glória a Deus, Deus abençoou e deu resposta naquela questão. Isso vai aquecer o coração dele, isso incentiva aqueles que estão te conduzindo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembra da pessoa que está te ajudando, lembra da pessoa que está te conduzindo. E o versículo 17 de Hebreus 13 diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Seja submisso à pessoa que está te ajudando. Obedeça as orientações da pessoa que está te ajudando, que está te ajudando a levar sua carga, enquanto ele tem que levar o fardo dele. Eu tenho meus fardos, eu tenho minhas dificuldades. Quando eu me disponho a ajudar alguém, o mínimo que eu espero é que a pessoa entenda que eu estou me dispondo a ajudá-la, e eu queria que ela pelo menos obedecesse, pelo menos submetesse aos conselhos que eu estou dando. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Compartilhe as alegrias, aceite os conselhos, passa pelo crivo da Escritura, faça o que as pessoas estão falando para que você seja feliz, para que você caminhe com Jesus. Compartilhe os seus avanços e as suas vitórias, o teu crescimento numa vida no Espírito, com seus pastores e líderes. Versículo 7.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Após falar de viver no Espírito, mortificar a carne e amar, Paulo é direto ao falar que as ações na vida têm consequências. Então o apóstolo Paulo falou o seguinte: vocês têm que viver no Espírito, vocês têm que mortificar a carne, diminuir as obras da carne, aumenta os frutos do Espírito. Vocês têm que amar o outro, cheios do Espírito, viver uma vida comum de igreja, ajudando cada um a carregar seu fardo, sendo efetivamente ministradores e ministros de graça na vida das pessoas que estão ao teu redor na igreja. Mas e se você não fazer isso, se você não vive dessa forma, vai ter consequência. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não adianta você falar que é crente e não dar fruto do Espírito. Não adianta você falar que é crente e não amar as pessoas. Não adianta você falar que é crente e não se submeter às pessoas que te ajudam, que te orientam, seus líderes, seus pastores. Não adianta, você está zombando de Deus. Você está vivendo uma vida na carne com uma casca de espiritualidade por fora. Está zombando porque Deus sabe todas as coisas. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Se você está fingindo que você é crente e por dentro você é podre, você vai colher isso. Versículo 8. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colhe corrupção, ou seja, destruição, apodrecimento. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O crente, como eu já disse, à luz de Gálatas 5, de 16 a 25, tem condições. Irmãos, o crente, à luz de Gálatas 5, de 16 a 25, ele tem condições de fazer escolhas com implicações eternas. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a Bíblia ela não é um texto escrito para o incrédulo. A Bíblia é um texto escrito para a igreja. Ela é normatizações para a igreja. Elas são orientações para a igreja. Por isso que a gente se frustra quando a gente quer que a pessoa que não é crente viva o padrão escriturístico. Porque a pessoa não está submissa à Bíblia. Nós estamos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para crente isso aqui. Vocês, Gálatas, têm condição de fazer escolhas com implicações eternas. De corrupção ou de vida eterna. E ele continua. A vida no Espírito Santo mostra que realmente somos do Senhor. Crucificados com Ele. Colheremos a vida eterna. Se nós estamos com Cristo, se nós decidimos viver uma vida no Espírito, semeando no Espírito, investindo em uma vida no Espírito, plantando em uma vida no Espírito, nós iremos colher vida eterna, de acordo com Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então é eu escolher viver para o Espírito. É eu decidir viver para o Espírito. É eu decidir ter uma vida com Deus. Por causa de galardão, tá bem, irmãos? Porque o que semeia para a própria carne, aquele que vive na carne, ele colhe corrupção. O que semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. O que está na carne vai encontrar condenação. O que está no Espírito vai encontrar vida eterna. Tá bem? Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O galardão aos que vivem no Espírito é algo real. Deus é um Deus que não mente, irmãos. Ele prometeu galardão àqueles que vivem no Espírito. E esse texto do versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Algumas coisinhas aqui. Primeiro, no Senhor não existe trabalho em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que a gente faz para o Senhor é eterno. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós iremos fazer o bem enquanto estivermos nessa terra. Nós iremos fazer boas obras para o Senhor, tá bom? E somente os salvos conseguem ir até o final nessa impulsão do ataque do versículo 9. Não cansa de fazer o bem, sabendo que vai colher, se não desfalecermos. Se não desfalecermos, quer dizer o que, Roberto? Que eu vou desistir? Não. Mateus 24, 13 diz assim, irmãos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando eu estou indo até o final, fazendo bem,
Eu estou dando mostras de salvação. E somente o salvo persevera até o final. Somente o salvo consegue a vida inteira andar aos pés de Jesus. Estar junto com Jesus. João escreveu na sua carta, primeira carta de João, não vou lembrar exatamente de onde agora, irmãos. Ele fala o seguinte: aqueles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Aqui é o versículo 19 do capítulo 2 de 1 João. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Os crentes perseveram até o final. Os crentes fazem o bem até o final, sabendo que vão ceifar no tempo certo, a não ser que eles desfaleçam antes. Se não desfalecemos, se a gente morrer. Morreu aí, na glória teremos um galardão. Mas enquanto estiver aqui, vamos fazendo. Pode ser que Jesus volte e nos ache fazendo bem. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que não. Se a gente não desfalecer, se a gente não morrer antes de Jesus voltar, a gente tem que fazer o bem até desfalecermos, tá bom? Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. A vida do crente deve ser direcionada sim, irmãos. Quando a gente olha o 9 e o 10, a gente vê uma vida no Espírito, no 7 e no 8. Quando a gente vê uma vida de prestação de contas, no versículo 6. Quando a gente vê uma vida de auxílio mútuo, do versículo 1 até o versículo 5. Quando a gente vê uma vida sem inveja, sem vanglória, sem provocação, no versículo 26 do capítulo 5. Quando a gente vê do versículo 25 até o versículo 16 do capítulo 5, uma vida no Espírito, isso tudo desemboca em boas obras. A vida do crente deve ser, sim, direcionada para o feitio de boas obras. Existem consequências eternas. E fazer boas obras trazem consequências temporais e eternas. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Raramente a gente passou no Antigo Testamento. Diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se você tem condição de fazer o bem, faça o bem. Isso é característica de crente. Crente faz coisas boas. Mateus 5,16. Eu acredito que esse texto já apareceu algumas vezes, porque quase todo estudo que eu faço, eu uso esse texto, porque ele é um texto fantástico. Mas Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, faça aquilo que tiver à sua mão bem feito. Faça boas obras para que as pessoas vejam e Deus seja glorificado. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feituras dele, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Então eu e você temos sim que fazer boas obras. Não para ser salvo, mas porque uma vida de boas obras, uma vida de trabalho no Senhor, uma vida de submissão às autoridades, uma vida de escolha constante pelo Espírito, uma vida de apoio aos irmãos, uma vida sem inveja, uma vida sem provocação, uma vida sem vanglória, evidencia e deixa claro que essa pessoa está indo para o céu. Faça boas obras não para ir para o céu, ninguém vai para o céu por obras, mas faça boas obras porque você está indo. E no caminho do céu tem muita boa obra para a gente fazer. Versículo 10 ainda. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Faça boas obras, tá bom? E finalzinho, mas principalmente aos da família da fé. E aí a gente volta lá no versículo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, e aí aponta aqui no versículo 10. Principalmente aos da família da fé. Versículo 1, né, irmãos? Eu acho que eu falei errado. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, Gálatas 6:1, tá? Está apontando diretamente aqui. Principalmente aos da família da fé. O principal alvo da nossa bondade, da nossa benignidade, e eu já expliquei na aula passada a diferença entre bondade e benignidade. O principal alvo da nossa bondade e benignidade tem que ser os nossos irmãos da fé. Faça o bem a todos. O texto fala, a todos, mas principalmente aos da família da fé. Preocupe principalmente com a igreja. Nós temos parentes de sangue que a gente fala, né? Papai, mamãe, irmãos, primo, avô, tio, parente de sangue. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. A sua relação com a sua igreja, com seus irmãos na fé, tem que ser mais profunda do que com seus parentes de sangue. Porque o sangue que liga você a seus irmãos, seus tios, seus avós, seus primos, seus pais, sua mãe e tal, é um sangue perecível que corre nessas veias. Agora, o sangue que liga eu ao meu irmão da igreja, que liga eu ao meu irmão no corpo de Cristo, é o sangue de Cristo derramado no madeiro. O sangue que liga eu com aquela vida é o sangue de Deus. Então, por isso que o principal alvo
tem que ser os da família da fé. Depois a nossa família mesmo, depois os outros. E dois textos para a gente encerrar aqui, falando sobre isso. O alvo, ser os da família da fé. Romanos 12, 13. Compartilhar a necessidade dos santos. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. A dificuldade dos santos. Compartilhe das dificuldades dos santos. Participam das dificuldades dos santos. Vejam as fraquezas dos santos. E ande junto com os santos. Ajudando os santos a vencerem os pecados que acometem os santos. O alvo da nossa bondade e benignidade tem que ser o da família da fé. E por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Primeiramente que vocês cresçam no amor entre a igreja. Primeiramente que vocês amem. Primeiramente que vocês façam bem para os domésticos da fé. Primeiro com a igreja e também para com os outros. Pessoal, chegamos ao final dessa sessão de Gálatas. Semana que vem, última aula, Gálatas 6, de 11 a 18. Eu acredito que vai ser uma aula curta. Provavelmente deve ser a nossa aula mais curta. Então é isso. Vimos hoje o auxílio mútuo, partindo de uma vida sem inveja, sem vanglória e sem provocação, uma vida cheia do Espírito, do capítulo 5, nos capacita a auxiliar mutuamente o nosso próximo, nos capacita a verificar a nossa responsabilidade pessoal e fazer uma análise pessoal de nós mesmos. E por fim, nos capacita a entender as consequências da escolha de uma vida no Espírito e de uma vida na carne. Uma vida na carne vai nos levar à corrupção eterna, enquanto que uma vida no Espírito nos leva a uma vida eterna. Se nós andarmos no Espírito, nós estaremos em condições de ajudar os nossos irmãos a carregar suas cargas. Se nós andarmos no Espírito, nós estaremos em condição de levarmos as nossas cargas. Se nós andarmos no Espírito, nós estaremos em condições de nos submeter às autoridades e prestar conta da nossa vida espiritual de forma humilde. Se nós andarmos no Espírito, nós iremos plantar no Espírito e colher vida eterna. Se nós andarmos no Espírito, nós iremos ter condições de praticar boas obras. Se nós andarmos no Espírito, nós iremos amar cada vez mais os nossos irmãos da fé. E Cristo será glorificado na igreja. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai bendito, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado a Deus pela carta aos Gálatas que temos estudado até aqui. Que os irmãos possam continuar crescendo, sendo edificados através do estudo dessa carta e que nós possamos viver vidas alicerçadas no Espírito Santo para o louvor da tua glória, testemunhando que o teu evangelho apresentado, explicado e aplicado funciona em nossas vidas. Obrigado por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê crescimento espiritual, que Deus te dê crescimento no conhecimento da palavra dele, que Deus te dê conhecimento na oração, que Deus te faça frutificar abundantemente para o louvor, honra e glória do nome dele. Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!